E aí pessoal, bom dia para vocês, eu aqui Silvano Silva trazendo as principais notícias para você. As principais notícias do Brasil e do mundo. Quero convidar você, antes de entrarmos na notícia, a conhecer a revista Venda Mais, a melhor revista de vendas do Brasil. Aí na descrição tem o link da revista para você pedir uma revista para degustação. E você que quer ajudar esse canal a crescer, não esqueça, aí embaixo também na descrição tem todas as opções que você pode usar para apoiar esse canal. Quero convidar você também a se inscrever nesse canal. Quero convidar você a curtir, mesmo antes de assistir. Me ajude na curtida, que ajuda a posicionar nossos vídeos na rede. Ok, pessoal? Então vamos juntos para a pancadaria. A primeira notícia que eu tenho para você hoje é de ontem. Ontem, domingo, o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro esteve no estádio do Palmeiras para assistir o jogo do Palmeiras. O Palmeiras que foi campeão na semana passada e nesse domingo fez um jogo final comemorando a vitória e levantando o caneco. Então, esse vídeo que você viu foi ele no estádio. Agora observe aí dentro do campo já, sendo totalmente ovacionado pela torcida e todo mundo gritando mito, mito, mito. Pessoal, o Bolsonaro foi um dia mágico esse daí, na vitória do Palmeiras. O Bolsonaro que é palmeirense. Agora, a minha opinião, o Bolsonaro é uma ótima pessoa, torcemos por uma grande presidência de Bolsonaro e faça esse Brasil crescer, mas, sinceramente, Bolsonaro não sabe escolher time. Ninguém é perfeito, né, gente? Nem o Bolsonaro. Torcer pelo Palmeiras. Advogados de Adélio Bispo de Oliveira, até o presente momento, não identificaram, não apresentaram quem são as pessoas que lhes estão pagando para defender Adélio. E cada vez mais a teoria da conspiração aumenta. Quem é que está pagando esses advogados, que são advogados caríssimos? Até o momento, a busca por essa questão continua, eles continuam escondendo a verdade. É isso aí. Bolsonaro, quando esteve na Academia das Agulhas Negras, ele deu um parecer, fez um comentário sobre os índios. Ele disse: índios não são animais para ficar reclusos como se fosse num zoológico. Bolsonaro disse que índios não deveriam ficar reclusos no zoológico. Já a matéria do Globo, olha o que botaram aí. Disseram que o Bolsonaro comparou os índios a animais de zoológico. Observe bem, Bolsonaro não disse que os índios são animais de zoológico. Bolsonaro disse o contrário. Ele disse que índios não são animais de zoológico para ficarem presos. Eles devem ter a sua liberdade. A minha opinião é o seguinte: os índios devem poder decidir se eles querem ficar reclusos dentro das barreiras da FUNAI, se eles querem sair. Eles têm que ter o direito a viver, o direito ao ir e vir. Eles são pessoas, são seres humanos e têm direito ao acesso à modernidade. Okay? Bolsonaro indica Bento Costa Lima, almirante da Marinha, para ser o ministro de Minas e Energia. É isso aí, pessoal. Já tinha ministros do Exército, já tinha ministros da Aeronáutica e a Marinha do Brasil se sentia deixado de lado. Mas agora que o Bolsonaro escolhe um almirante da Marinha, a Marinha se sente agora representada no governo Bolsonaro. Então, minha opinião, não conheço o Bento Costa Lima, o nome dele é grande pra caramba, hein? Não o conheço, sei que é um perfil técnico, que ele toma conta da engenharia nuclear da Marinha, então é uma pessoa que entende do que está fazendo, e o Bolsonaro deu um apontamento bom, e eu gosto de pessoas militares, sim, que são pessoas focadas, pessoas que vivem sob conduta, respeitando leis, então uma boa indicação para Minas e Energia, que é um setor estratégico também para o governo Bolsonaro. Bolsonaro anuncia fim da intervenção militar no Rio. Já tinha sido anunciado pelo senador Flávio Bolsonaro, eu já tinha comentado isso em outro jornal, e o Bolsonaro finalmente anunciou que a partir de janeiro não terá mais intervenção militar no Rio de Janeiro. Porém, Bolsonaro defendeu que a garantia da lei e da ordem, a GLO, vai continuar e que a tendência é que o Exército continue apoiando a polícia no Rio de Janeiro. Mesmo terminando a intervenção militar, continuará a GLO. Okay? Fernando Henrique Cardoso disse, olha aí o Fernandão, Fernando Henrique Cardoso disse que se o PSDB fizer parte do governo Bolsonaro, ele disse que vai sair do PSDB. E o que vocês acham?
Está tudo apontando que o PSDB sim vai fazer parceria e vai entrar no governo do PSDB. Agora, Fernando Henrique, qual o peso do Fernando Henrique no PSDB hoje? Nenhum. Fernando Henrique não tem mais nenhum peso no PSDB. Então o PSDB vai seguir independente da opinião de Fernando Henrique Cardoso, que já anunciou que vai fazer parte de um novo partido. Que o Onyx disse que vai se reunir com o PSDB, PMDB, com o PR, com o PRB, para fazer um acordo para aumentar a bancada pró-Bolsonaro no Congresso. O Onyx Lorenzoni disse que quer aproximadamente 350 deputados juntos com Bolsonaro para aumentar o poder de votação e a questão da governabilidade. Então ele vai sentar e tudo indica que vai sair acordo. Primeiro que PSDB não quer ficar contra o Bolsonaro. PMDB nunca está na oposição. Então a tendência é que haja acordos também. Espero que esses acordos não saiam fora da normalidade, que sejam acordos dentro de uma ideia, de um perfil programático. Bolsonaro anunciou que Damares Alves, que é a assessora de Magno Malta no Senado, que é uma pessoa muito respeitada e aceita pela bancada evangélica, será indicada para ser ministra do ministério que vai se fundir, chamar Ministério da Família, e vai estar na mão de Damares Alves. Esse ministério ficaria, a princípio, na mão do Magno Malta. E muita gente, houve até manifestação do pastor Ciro Malafaia, dizendo que o Bolsonaro tinha prometido que o Magno Malta seria ministro, e nós vimos também. Foi o próprio Bolsonaro anunciou pelo menos por 3 vezes que o Magno Malta seria, sim, um dos seus ministros. Depois o Bolsonaro disse que não prometeu nada a ninguém. Porém, quero deixar uma coisa patente para vocês. Não fiquem nesse mata ou morre pelo Magno Malta, não, porque o Magno Malta mesmo está em paz com o Bolsonaro. Tudo indica que os dois já conversaram nos bastidores. Bolsonaro não vai lançar Magno Malta agora como ministro, vai lançar sua assessora, mas o Magno Malta vai fazer parte do governo Bolsonaro. É o filósofo, grande apoiador e considerado mentor de Jair Bolsonaro, Olavo de Carvalho, quem já indicou dois ministros para Bolsonaro e quem Bolsonaro queria como ministro da Educação. Olavo de Carvalho disse que não aceita ser ministro de nenhum ministério, mas que aceitaria se o Bolsonaro o indicar para ser embaixador nos Estados Unidos do Brasil. Ou seja, Olavo de Carvalho deu essa entrevista para a TV Brasil e ele disse que é nos Estados Unidos que está o dinheiro e ele quer trazer o dinheiro dos Estados Unidos para o Brasil. Então, gente, se Olavo de Carvalho está pedindo, se deixou de ser ministro, observe bem, se não quis ser ministro da Educação e outros ministérios que o Bolsonaro indicou, e ele está dizendo, Bolsonaro me manda para ser embaixador nos Estados Unidos, eu acredito muito provável de o Bolsonaro indicar para ser, sim, embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Olavo de Carvalho. Eu não sei se eu cravo isso aqui para vocês hoje, vamos esperar o comentário e a manifestação do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro sobre qual será o destino de Olavo de Carvalho, se ele vai ou não vai ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. E uma notícia nacional interessante, nessa semana que passou, foi aberta uma carta do ex-presidente Lula, que hoje é presidiário no presídio de Curitiba, e ele mandou uma carta para o Brasil, dizendo que o Bolsonaro foi protegido pela Rede Globo, que o Bolsonaro foi apoiado pelos latifundiários e que o Bolsonaro recebeu total apoio dos americanos, dos Estados Unidos, que investiu no seu governo. Olha, eu acho que, minha opinião, eu acho que o ex-presidente Lula está tomando muita cachaça dentro da prisão. Não, eu sei que é proibido usar cachaça dentro da cadeia, mas eu acho que ele tomou muita cachaça dentro da cadeia. Porque, primeiro, quem mais atacou o Bolsonaro no período eleitoral foi a Rede Globo. Todo mundo sabe disso, todo mundo viu os ataques do programa, da TV, dos repórteres. Meu amigo Geo, a Globo News, então, meu amigo, foi bomba atrás de bomba para desconstruir a figura de Bolsonaro, né? Os Estados Unidos não apoiou ninguém, ficou neutra. Agora, depois que o Bolsonaro ganhou, os Estados Unidos apareceu. Agora, a questão dos latifundiários, que a gente chama dos agricultores, houve sim, houve grande apoio de agricultores ao governo Bolsonaro, sim, porque Bolsonaro demonstra apoiar o agronegócio no Brasil. Isso aí não se pode negar, mas dizer que houve investimento financeiro, aí já é outra questão. É que tomou posse como presidente do México o esquerdista, né, militante de esquerda do partido Morena, López Obrador. López Obrador é o primeiro presidente de esquerda do México depois de 70 anos. Há muito tempo não se tinha um presidente de esquerda no México e López Obrador se torna o presidente. A posse dele foi no
sábado, e contou com a presença de Evo Morales, de esquerda, presidente do Equador, de esquerda, presidente do Peru, houve a presença também de Ivan Duque, que é de direita, foi na sua presença, o presidente de Cuba esteve também na posse, que é de esquerda, então a esquerdalha foi, e pasmem vocês, o presidente, o líder das Farc, esteve também na posse do presidente do México, e teve também o Nicolás Maduro, que na sua chegada foi aplaudido e ovacionado pela esquerda, mas quando entrou dentro para o momento da cerimônia, foi vaiado pela direita, foi vaiado pelo público, chamado de ditador, ladrão, genocida. Ou seja, todos os nomes bonitos, Maduro foi chamado no momento da posse de López Obrador. G20, meu povo, o G20 aconteceu na Argentina e houve vários acordos. Algumas coisas que foram decididas no G20. Primeiro, houve um cessar-fogo entre China e Estados Unidos. Eles fizeram uma trégua de 90 dias para decidir como que vai ficar essa questão da guerra comercial. Então, os Estados Unidos fez um cessar-fogo com a China de 90 dias. Outra coisa, um acordo foi fechado no G20 pelo clima, pela defesa do clima, pelo Acordo de Paris, e os Estados Unidos foi o único que ficou fora desse acordo. Outra questão que saiu também no G20 foi fechado o acordo de Estados Unidos, México e Canadá. Eles chamaram de um novo AFTA, né? O novo NAFTA. Já existiu o NAFTA, o Donald Trump não aceitava o NAFTA, então saiu o NAFTA, e agora eles fizeram o novo NAFTA, mas o nome é USMECA. Dá uma olhada aí, ó, USMECA. US, Estados Unidos, o M no meio de Meca, que é do México, e o K de Canadá. Todo mundo sabe que o México sobrevive principalmente por causa dos Estados Unidos e do Canadá, né? A principal exportação que sai do México vai para esses dois países. Então o bicho está pegando entre Rússia e Ucrânia. O presidente da Ucrânia chegou a pedir lei marcial, está sendo votado pelo parlamento, e se acontecer lei marcial, como é que acontece? Praticamente não vai ter votações, praticamente o país todo mundo vai ter que trabalhar, fortalecer as defesas do país, porque o país estará se preparando para uma guerra. Será isso, essa guerra entre Rússia e Ucrânia, o início da Terceira Guerra Mundial? Como vocês sabem, a Ucrânia é apoiada pela União Europeia, a Ucrânia é apoiada pelos Estados Unidos e a Rússia vive uma briga eterna contra a Ucrânia. Primeiro que a Rússia tomou a Crimeia, né? Anexou a Crimeia. Fez uma guerra, desceu seus soldados, anexou a Crimeia ao território da Rússia, só que a Crimeia, a maioria do povo da Crimeia já era de gente russa. A gente sabe disso. Então a Rússia anexou a Crimeia ao seu território e havia um acordo que eles poderiam usar o mar normalmente, só que a Rússia está tentando travar a expansão da Ucrânia para ir para os portos que ela tem que ir, que havia acordo feito. Houve nesses últimos dias um ataque da Rússia em 3 navios da Crimeia. Conta-se alguns marinheiros, que ficou 3 marinheiros presos, 3 foram atingidos de forma muito séria, estão em hospitais da Crimeia ainda, e conta-se que os russos atiraram para matar. Os russos contam que primeiro foi a Ucrânia que prendeu um navio deles e eles estão agindo. Então está vindo uma revista, a Rússia está indo para cima da Ucrânia e a Ucrânia não está aceitando mais isso. Houve manifestação da direita na Ucrânia pedindo lei marcial e o povo se prepara para uma guerra. Ucrânia contra a Rússia. Vamos ficar atento. Todo mundo sabe que a Rússia tem uma raiva, uma revolta contra a Ucrânia, porque acreditava, a Ucrânia, que já fez parte da Rússia, acreditava que a Ucrânia deveria ser total apoiadora do comércio, das vendas, da economia da Rússia, mas a Ucrânia acabou fazendo acordo com a União Europeia e com outros países. E isso revoltou a Rússia. Então é mais uma questão financeira e comercial que começou a explodir toda essa questão. Agora, isso pode levar à Terceira Guerra Mundial? Pode. Tem o poder de acontecer a Terceira Guerra Mundial. Até porque o Reino Unido já está numa guerra contra a Rússia por causa da morte de alguns embaixadores, de alguns agentes secretos, que vocês ficaram sabendo. Desculpa, embaixador não, agente secreto, que foram envenenados, o veneno russo em território da Grã-Bretanha. Então o que acontece? A tensão está aumentando cada vez mais e hoje o ponto de convergência de embate, novamente, desde 2014, volta de novo ao cenário ser a Ucrânia, e a Ucrânia pode ser sim o cenário de uma Terceira Guerra Mundial. Porque se a Rússia atacar de forma frontal, existe o acordo, né, de países da OTAN que tem que defender os países filiados, então a OTAN vai ter que defender a Ucrânia, Estados Unidos vai defender a Ucrânia, então a Rússia é apoiada pela China, então pode sim acontecer a chamada Terceira Guerra Mundial. Vamos com a nossa mente forte orar,
e pedir a Deus que isso não aconteça. Ok, pessoal? Então fique aí com as principais notícias do dia e abra o dia com essas notícias, compartilhe com todos os seus amigos e deixa aí embaixo o seu comentário do que você achou do dia das notícias de hoje, ok? Que Deus abençoe você, que você tenha uma ótima semana. Deus abençoe você e Deus abençoe a sua família. Um abraço para você.